Seu bebê já está com 7 meses e vai começar a jantar? Então vou te dar algumas dicas. Fique esperta. Vem assistir esse vídeo comigo. Eu recebi uma pergunta de uma mamãe que vai começar a dar jantar para a criança dela, que o bebê dela vai fazer já há 7 meses. Já deu almoço, já está dando os lanches e agora é hora de jantar. E ela tem algumas perguntas, então eu falei, vamos compartilhar, em vez de eu responder só para essa mamãe, vou colocar no YouTube e a gente responde já conversa com todo mundo que pode estar na mesma situação. Ou se você já está dando jantar para o seu bebê, preste atenção, porque às vezes a dica também serve para você. A primeira pergunta que ela fez, é assim, doutora Lu, eu posso repetir o almoço na janta? Eu posso guardar? Bom, isso depende. Por exemplo, o que o bebê colocou no prato, você não pode guardar para oferecer na janta. O que for no prato, pôs a colher, pôs no prato, pôs a colher, pôs no prato, tem bactéria aqui na boca do bebê e contaminou o que está no prato. Então, o que está no prato do bebê virou resto. Resto é igual a lixo, pode dar para o cachorro se quiser comer, mas não pode guardar na geladeira para dar para a noite. Agora, se você fez uma quantidade a mais e ficou no pote ou na panela, não no prato, no pote ou na panela, e você quer dar a mesma mistura, à noite, pode de vez em quando. O que não pode é você ficar dando todo dia a mesma comida. Por que não, gente? Porque cada tipo de alimento tem o quê? Nutrientes diferentes. Tem que variar. A comida da criança tem que ter variedade. Então, quando a senhorita, ou a senhora, ou o senhor forem fazer compras para fazer a comida do bebê, nunca comprem muita quantidade, porque senão vai ter repetição ou desperdício. E eu não gosto nem de repetição, porque não é bom para a criança, e muito menos de desperdício. Não é bom ecologicamente e não é bom para o nosso bolso. Então, quando você for fazer compras para fazer a comida da criança, pouquinho de cada alimento, para poder ter maior variedade. Beleza? Doutora Lu, mas eu não tenho tempo de preparar o jantar. Então tá bom, você prepara uma quantidade maior que sirva do almoço e você repete, mas então nos outros dias você faz comidas diferentes. No mesmo dia pode ser a mesma, mas por exemplo, segunda pode até ser a mesma, mas terça, quarta, quinta a gente não vai repetir o cardápio, tá? Porque senão vai ter déficit de vitaminas ou a criança não vai aprender a comer outros alimentos. Aí ela pode ficar aquela criança chata que não tem muito apetite. Lembre-se, a hora da gente apresentar, treinar o paladar e o apetite e que vai servir para o resto da vida das nossas crianças é nos primeiros meses, principalmente no primeiro ano de vida. É a hora que chama introdução alimentar, mas na verdade é experimentação alimentar, que a criança deveria experimentar todos os tipos de legumes, quase todos os tipos de carboidrato, todos os tipos de carne. Para quê? Para ela ter um grande arsenal, arcabouço, grande variedade de alimentos, que ela tenha conhecimento e não tenha aquela criança chata que não quer nada, não gosta, não gosta, que gosta só de arroz e ovo. Então, porque às vezes faltou experimentação. Outra dica importante, como é que guarda a comida do almoço e para o jantar? A gente sempre guarda em potes bem fechados. A gente lava o pote com água e sabão muito bem lavado. Cuidado com esses potes de plástico, porque se eles forem às vezes mais baratos, ele pode ter um produto aqui que dá câncer. Então a gente tem que ler bem para ser esses potes que não tem aquele produto BPA que dá câncer. Por isso eu nem gosto tanto de plástico. Eu até prefiro mais os de vidro, tá? Esses às vezes são um pouquinho mais caros, mas também dura mais no tempo, não fica tão opaco, é mais fácil de tirar a gordura na hora de lavar e não tem esse produto que tem um risco de dar câncer. O importante é guardar bem lacrado. E onde que guarda a comida que você fez do almoço para ficar para janta? Dentro da geladeira. Não pode deixar comida mais do que 1 hora, no máximo explodindo nos lugares que não são muito quentes, nos lugares frios, no máximo deixar 2 horas fora do ambiente.
Mas se você me perguntar, eu não gosto que fique nada fora da geladeira, porque o risco de multiplicação de bactérias que depois pode dar diarreia, desinteria, vômito no bebê é muito maior. Então, sempre que possível, a gente já pega, põe a comida em potes lacrados, né? Não precisa ser desse tamanho, claro, e põe dentro da geladeira. Sempre guarde dentro da geladeira. Evite ficar com alimentos em cima do fogão. Tem muita gente que fala, fez o almoço e deixa a panela em cima do fogão para não ter o trabalho de esquentar depois para janta. Aqui vira uma sopa de bactéria, né? E o risco de infecção para a criança é muito maior, porque a criança é mais sensível. O sistema de defesa dela ainda está se aprimorando. Então, não faça isso. Combinado? Outra dica que é importante. Deixa a criança também sentir a consistência, não fica batendo no liquidificador, não fica passando na peneira, pelo amor de Deus, eu falo isso toda vídeo de alimentação. É importante a gente amassar e cada vez que a criança vai adquirindo mais capacidade, amassar menos. Criança acima de 8 meses já pode pegar até alimentos com a própria mão, desde que tenha uma consistência assim molinha e que sejam seguros. Olha aqui na playlist de alimentação sobre como é que é? Como é que era mesmo? BLW. Você sabia. BLW, que é o quê? Baby Led Weaning, que é o bebê aprender a guiar-se, se autoalimentar, ter a capacidade de segurar alimentos. Então, estude sobre BLW. Gostei que você soube responder. Fiz pegadinha. Então, as dicas principais são essas. Em relação à diversidade alimentar, à higiene, segurança alimentar. Isso não tem segredo. E uma última dica que eu gosto. Doutora Lu, eu posso dar o jantar da criança lá para as 9 horas para ela ficar com o estômago bem cheio e dormir a noite inteira? Você acha que tá certo isso, gente? Você acha que tá certo dar o jantar bem tarde para a criança? Só se você não quiser dar conforto pro seu filho. O certo é a gente dar um jantar bem mais cedo, para a criança ter a digestão mais leve, né? E ela depois, se você quiser, eu até prefiro que você dê o peito antes de dormir, mas o jantar tem que ser bem mais cedo. O jantar de criança, eu particularmente não gosto que seja dado depois das 7 horas da noite. Entre 5 a 7 para mim é o ideal, a não ser assim esdrúxulamente, episodicamente, mas para mim o ideal é o almoço em torno de 11 horas, meio-dia, e o jantar é em torno de 5, 6, no máximo 6 horas, 6 e meia, 7 horas, porque para dar tempo de fazer a digestão antes da criança entrar no sono. Aí a gente pode dar o leite, especialmente o materno. Não venha me dizer que você vai colocar o jantar bem tarde, porque senão vai ficar com o estômago pesado. Você acha que se você for numa churrascaria, encher a sua pança e depois você vai dormir, você vai ter um sono bom? Lógico que não, né, gente? Se a gente está fazendo a digestão, então a criança que está começando a alimentar, que ela está começando a todo esse processo do jantar, o ideal é que a gente encurte os tempos. Mas isso não é uma regra, porque você que sabe como é que é a rotina da criança da sua casa, você que sabe a hora que você chega do trabalho, qual é a hora que você vai ter a oportunidade de dar o jantar a ela. Mas a minha sugestão é que for possível dar mais cedo, seria melhor. Mas eu não critico e nem julgo, que cada um sabe como é a rotina e a vida, né? E cada um faz o que pode de melhor. Eu entendo e eu não te critico, eu apenas oriento. Bom, essas são as principais dicas sobre o jantar, que eu espero que você inicie com confiança, que você tenha certeza que, mesmo que no começo ela coma pouquinho, calma, tenha paciência, um dia atrás do outro. Não brigue, não chantageie, não faça pressão e nem se irrite na mesa. Faça o ambiente da mesa ser um ambiente leve, um ambiente familiar, um ambiente de celebração, de gratidão a Deus por termos alimento na mesa, enquanto tantas pessoas passam fome. Então, assim, a hora das refeições tem que ser um momento de gratidão. É um momento da gente olhar aquele prato e falar, Senhor, muito obrigada que eu tenho esse alimento. E não uma hora de ficar discutindo, brigando, forçando a criança. E se ela está comendo pouquinho, calma, ela está experimentando, introduzindo, tá? A natureza é sábia. Ninguém vai morrer de fome, de inanição diante de um prato de comida.
Tudo isso vai dar certo, as coisas vão se encaixar. Respire, tenha fé em Deus, confie e estude.